Saudamos a todos os nossos queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, aos visitantes. Saudamos a todos os nossos irmãos que estão assistindo pela internet também. São muitos que acessam e assistem os cultos aqui. Nós queremos estender as boas-vindas em nome de Jesus para você. E dizer que Deus tem uma mensagem especial que nos deu para transmiti-la para você nesta hora, neste momento. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. Bênçãos e mais bênçãos. Proteção e mais proteção. Milagres e mais milagres. Porque o Senhor é todo-poderoso. O Senhor é soberano. O Senhor faz aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor não depende de nós. O Senhor nos usa, mas o Senhor não depende da gente. O Senhor é todo-poderoso. Obrigado pelo privilégio, porque o Senhor nos usa. Pelo privilégio de sermos filhos Teus e sermos cuidados do Senhor. Derrama o Espírito Santo sobre nós neste momento, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Leila contou a história do missionário, de como o missionário tem poder sobre os feiticeiros. O Deus do missionário tinha poder superior ao poder dos feiticeiros. E Deus faz estas coisas, irmãos, para mostrar que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso. Eu li a história de um homem chamado William Schnoebelen. William Schnoebelen, ele era um satanista, adorador de Satanás, também feiticeiro, também bruxo. E ele, nesse trabalho que ele fazia para Satanás, ele também matava pessoas. Se uma pessoa chegasse para ele e pedisse para ele fazer um trabalho para alguém morrer, ele fazia um trabalho e a pessoa morria. E um dia chegou ao escritório dele um jovem, dizendo-se filho de um pastor adventista do sétimo dia. E disse: eu estou me separando da minha esposa, eu quero ficar com as crianças, mas ela não está abrindo mão, e o único jeito de eu ficar com as crianças é se ela morrer. Então, eu quero que você faça um trabalho para ela morrer. Ele disse: tudo bem, vai custar $500. Ele pagou e saiu. Depois de uma semana, nada tinha acontecido para a esposa dele, que tudo indica que era uma fiel adventista, porque ele era um filho de pastor adventista. Então William Schnoebelen disse: se eu conhecesse os adventistas naquele tempo como eu conheço hoje, ele disse, eu já saberia que aquele jovem que disse que era filho de um pastor adventista, eu já saberia que ele não era um bom adventista, porque ele bebia e fumava. E eu sei que os adventistas não bebem e não fumam, mas ele pediu para eu fazer um trabalho para que a esposa morresse. E ele voltou no meu escritório e disse: olha, já faz uma semana e não acontece nada para minha esposa, nem gripe ela pega. Ele falou: bom, então nós temos que fazer um trabalho mais pesado, vai custar mais caro. E cobrei mais caro dele, e ele pagou. E eu fiz o trabalho, e nada aconteceu para ela. E aí William Schnoebelen disse: eu comecei a perceber que existia um Senhor que tinha mais poder do que o meu Senhor, porque eu fazia os trabalhos para que a pessoa morresse e aquela pessoa nem doente ficava. Eu tinha interesse em conhecer este Senhor que era mais poderoso do que o meu Senhor. E naqueles dias em que eu estava pensando em conhecer este Senhor dos cristãos, chamado Jesus, que parecia que tinha mais poder do que o meu Senhor, que era Satanás, eu comecei a receber
os cheques que eu dava como oferta na igreja de Satanás, eu comecei a receber aqueles cheques, e nos cheques, porque eram descontados no banco os cheques, e eram devolvidos para o dono do cheque. Depois que o cheque era descontado no banco, antigamente era assim, o cheque era devolvido, né? E para a pessoa guardar a cópia em casa. E eu percebi que em cada cheque vinha escrito assim: Jesus te ama, eu estou orando por você. Foi um cheque, 2 cheques, todos os cheques estava escrito: Jesus te ama, eu estou orando por você. E eu fiquei intrigado com aquilo. Eu fui lá no banco e falei com o gerente do banco, disse: eu quero saber quem está escrevendo isso aqui nos cheques, nos meus cheques que são descontados aqui, são devolvidos para mim, quero saber quem está escrevendo. E o gerente disse: fale com fulano de tal. E ele foi então falar com esta pessoa e disse: por acaso é você que está escrevendo isso nos meus cheques? Ele falou: sim, sou eu. Quero saber por que você está escrevendo. Eu sou satanista. E aquele operário do banco disse: eu sei que o senhor é satanista. Eu vejo as ofertas que o senhor faz, ofertas grandes, valores grandes, como doação o senhor faz para a igreja de Satanás. E eu vejo isso. E por que você fica escrevendo? Jesus te ama, eu estou orando por você. Eu escrevo porque Jesus te ama, e eu estou orando por você. Ele voltou para casa intrigado. Falou: eu tenho que conhecer mais sobre este Jesus que tem mais poder do que o meu Senhor. E ele disse: eu estava em busca de poder. Eu não estava em busca de salvação, coisa nenhuma. Eu estava em busca de alguém que tivesse mais poder, porque eu queria ter mais poder. Eu comecei a estudar sobre Jesus. E eu me tornei um seguidor de Jesus. Um cristão. Queridos, Deus tem poder, Jesus tem poder, e o poder dele é superior ao poder de Satanás. Satanás não pode nada contra você, a não ser que seja permitido por Deus. E quando Deus permite com propósitos santos, como foi no caso de Jó, que trouxe glória para o nome de Deus. Você não está sozinho. O sermão de hoje, o título é: a igreja é um hospital, não um clube de santos. Dá para você decorar esse título? A igreja é um hospital, não um clube de santos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Este sermão é a segunda parte de um sermão que eu fiz aqui já algum tempo atrás. Essa é a segunda parte do sermão. Como era muito grande, eu dividi em 2 partes. Lucas capítulo 15, verso 1 diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este aí recebe pecadores e come com eles. Graças a Deus que o meu Jesus recebe pecadores e come com eles. Amém? Aleluia por isso. Ele recebe pecadores e come com eles. Por isso a igreja é um lugar de pecadores. A igreja é um lugar de pessoas doentes, doenças. Aqui é o lugar. Você é bem-vindo. Aqui não é um clubinho de santos, mas de pecadores que buscam a cura em Jesus. Ele recebe pecadores e come com eles. E o verso 3 diz: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Na parábola que Jesus contou da ovelha perdida, o pastor tinha 100 ovelhas. Lembrem-se que no tempo de Jesus, quando ele contou essa parábola, um rebanho de 100 ovelhas não era pequeno não. Era um rebanho de bom tamanho.
naquele tempo. Nos dias de Jesus, a perda de uma poderia ser insignificante. Quem tem 100 e perde uma, ele ainda tem 99. Mas, queridos, uma seria o mínimo para perder. Não poderia perder menos do que uma. Essa foi uma ilustração que Jesus, o bom pastor, deu através da parábola, que ele teria vindo ao mundo e teria morrido na cruz, mesmo que fosse por uma só, porque ele deixou as 99 e saiu em busca de uma. Jesus não contemplou todos os mundos criados por ele, perfeitos, mundos de seres perfeitos que nunca pecaram. Ele não contemplou todos esses mundos criados dizendo: tudo isso aí eu criei, só o planeta Terra se desviou, então deixa para lá, eu vou ficar com as 99. Não, ele não se satisfez com as 99, ele deixou-os e saiu em busca da ovelha perdida. Ele não disse: eu tenho 99, vai custar muito trabalho ir em busca da ovelha perdida. Se ela quiser voltar, ela que volte. Queridos, essa não foi a atitude de Jesus, o bom pastor. Logo que a ovelha se extraviou, a parábola diz que o pastor se encheu de preocupações. Contou e recontou, e descobriu: realmente está faltando uma. E então ele deixa as 99 e sai na noite escura, colocando em risco a própria vida em busca da ovelha perdida. O capítulo 15, verso 4, é o verso que mais me agrada, irmãos. O verso 4 é o que mais me deixa assim grato a Deus, porque o verso 4 termina dizendo assim: deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Essa última frase, até que venha a achá-la, me conforta. Por quê? Notem a ênfase, o texto bíblico dá sobre a persistência do pastor. No grego, até que venha achá-la, diz, ele continua a ir. Ele continua indo até encontrar. Ou ele encontrava a ovelha perdida, ou ele morreria procurando a ovelha perdida, mas ele não voltaria sem a ovelha. Aleluia por isso. Que determinação, que missão. O pai deu a missão para o filho: filho, vai, você vai ser gerado no ventre da Virgem Maria, você vai nascer entre os pecadores, você vai ser membro da família humana, e você vai resgatar aquela família, vai resgatar a ovelha perdida, e você vai até resgatar. Não existe o quadro de um Jesus fracassado voltando para o céu e dizendo: pai, não deu, não foi possível, eu tentei. Não existe esse lado de frustração, de fracasso, irmãos, até encontrá-la. Não há nenhum registro que mostre o pastor voltando de mãos vazias. Não existe isso, irmãos. A Bíblia diz: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor continua a ir pelo deserto escuro e lá permanece até encontrar a ovelha. Ou encontra ou morre procurando. Das duas, uma. Ou encontra ou morre procurando, mas não volta sozinho. Queridos, a igreja é um hospital. Eu quero que você se sinta bem na igreja. Se você é pecador, se você faz coisas feias, se você faz coisas terríveis, se você tem pecados secretos, se você tem tudo que não presta, lembre-se que aqui é o seu lugar. Aqui não é um clube de santinhos. Aqui é um clube de pecadores que estão buscando um Salvador. Esse é o lugar certo para nós. Porque Jesus disse: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, irmãos, diz que Jesus Cristo, quando ressuscitou, abra sua Bíblia, em Mateus 27, capítulo 27,
e os versos 51 a 53. Diz que quando Jesus ressuscitou, não ressuscitou sozinho. Não ressuscitou sozinho e não subiu para o céu sozinho, de mãos vazias, dizendo para o Pai: Pai, eu venci, eu venci. Que tal se um pai de família, subindo uma montanha, deixa a esposa cai, os filhos caem no precipício, e ele nem está olhando para trás, ele está tentando escalar, vai escalando a montanha, e chega sozinho lá. O filho morreu, a esposa se perdeu, ele chega sozinho: eu venci, eu venci. Que glória seria essa? Chegar sozinho. Que glória seria para Jesus chegar no céu, depois da sua ressurreição, subir ao céu, falar: Pai, eu venci. Você venceu, mas onde estão os troféus da vitória? Graças a Deus, Jesus não subiu com as mãos vazias, irmãos. Leia comigo, Mateus 27, versos 51 a 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram o quê? Ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos corpos de santos ressuscitaram com Jesus Cristo. Muitos. Uma multidão. E Jesus levou esta multidão com ele para o céu. Foram troféus. Foram amostras da sua vitória sobre a morte. Cristo venceu a morte. Mas ele não venceu a morte só ressuscitando dentre os mortos. Ele venceu a morte ressuscitando também uma multidão com ele. E não só ressuscitou-os glorificados, imortais. E levou-os para o céu e apresentou-os diante do Pai. Ele subiu para o céu com braços cheios de ovelhas, dizendo: Pai, estas ovelhas que eu trouxe comigo são somente uma pequena amostra do grande rebanho que ainda está lá, e eu vou trazer também. Amém, irmãos? Quando Jesus voltar, então o rebanho será completo, queridos. A ovelha perdida, queridos, geralmente era a pior ovelha do rebanho. A mais desobediente, a mais cabeça dura, a mais teimosa. Era de menos valor. Mas foi exatamente em favor da pior que o pastor estava arriscando a própria vida. No livro Parábolas de Jesus, página 196, diz assim: quem pode calcular o valor de uma alma? Quem pode calcular o valor de uma ovelha? Uma ovelhinha só. Se quiserem conhecer o valor de uma alma, vão ao Getsemane e vigiem lá no Getsemane com Jesus durante aquelas horas de angústia, quando ele suava sangue. Contemplem o Salvador crucificado, vejam a fronte ferida, o lado traspassado, os pés perfurados. Lembrem que Jesus tudo arriscou para a nossa redenção, e o próprio céu esteve em jogo, recordando ao pé da cruz que Jesus teria dado a sua vida por um único pecador. Você poderá apreciar o valor de uma alma. Quanto você vale para Jesus? Você que muitas vezes tem complexos de inferioridade, você que muitas vezes deixa que Satanás te atormente e te entristeça com complexos de inferioridade. Eu não presto, não valo, eu não tenho nenhum valor, ninguém liga para mim, eu não mereço viver. Essas ideias de complexos de inferioridade são colocadas por Satanás. Ele trabalha com complexos de inferioridade. Por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para a cruz, olhe para o Getsemane, olhe para o Cordeiro de Deus pendurado na cruz. Veja o valor que você tem. Ele teria morrido mesmo que fosse só por você. Não ouse dizer: não tenho valor, não sirvo para nada. Toda pessoa é dotada por Deus. Toda pessoa nascida nesse mundo recebe talentos de Deus, dons de Deus. Quando o bispo Francis Connell, quando ele era jovem, certa noite ele fez uma caminhada na beira-mar com um capitão da marinha, e os dois caminhando durante a noite na praia,
e as ondas quebrando na praia, faz aquele barulho das ondas, eles tinham que gritar para poder ouvir a voz um do outro. E os dois foram caminhando, e de repente aquele capitão da marinha, aposentado já, ele colocou a mão no ouvido em forma de concha, deste jeito, e disse para o bispo Francis Connell: eu estou ouvindo uns gritos. Eu estou ouvindo uns gritos que vêm lá do meio do mar. Alguém está pedindo socorro. O bispo Francis Connell não estava ouvindo nada senão o barulho das ondas quebrando na praia. Mas os ouvidos aguçados, experientes do capitão, ele ouviu o que o bispo Francis não ouviu. E realmente, ele chamou a guarda costeira e anunciou que ele estava ouvindo gritos de socorro. E a guarda foi até e encontrou um barco virado e 2 pescadores agarrados no barco, gritando por socorro. Os ouvidos experientes do capitão conseguiu ouvir os gritos por socorro. Sabe, queridos, nós temos que colocar as nossas mãos assim, ó, em forma de concha no nosso ouvido, para poder ouvir os gritos de socorro que existem ao redor desta igreja aqui. Esta igreja está localizada numa região de brasileiros. São milhares de brasileiros que vivem nesta região. Dentro de cada apartamento, dentro de cada casa, podem existir brasileiros chorando, clamando misericórdia de Deus, clamando pelo conforto do céu, longe da família. E você e eu deveremos colocar as mãos em forma de concha para ouvir o grito de desespero dessas almas desoladas, tristes, muitas vezes abandonadas. Nós temos que ouvir o grito delas. A procura da ovelha perdida, aos olhos de Deus, é o trabalho mais importante que alguém pode fazer nessa terra. Qual é o trabalho mais importante que aos olhos de Deus pode ser feito nesta terra? A procura da ovelha perdida. Não existe outro trabalho mais importante. A ovelha perdida é diferente do filho perdido. Quando Jesus contou esta parábola em Lucas capítulo 15, junto com a ovelha perdida, ele contou também a parábola do filho perdido. A ovelha perdida é diferente. Por quê? Porque embora a ovelha conhecesse o amor do pastor, e o filho pródigo também conhecesse o amor do pai, eram diferentes porque o filho pródigo conhecia o caminho de volta e voltou sozinho. Mas a ovelha perdida, mesmo conhecendo o amor do pastor, não conhecia o caminho de volta e não voltaria sozinha. Ou o pastor iria buscá-la, ou ela nunca voltaria. Isso significa que existem pessoas, queridos, que só virão aqui para o redil do bom pastor se forem buscadas. Se você tirar algumas horas no sábado à tarde ou durante a semana para ir na casa, bater a porta, oferecer uma Bíblia, oferecer um livro, oferecer uma oração, descobrir quais são as casas de brasileiros, queridos, se alguém não for atrás, muitos não virão. Alguns virão sozinhos, procurarão sozinho pela igreja, vão entrar na internet e vão procurar no Google Igreja Adventista Brasileira em Jacksonville e poderão chegar aqui sozinhos. Mas são raros. A maioria não virá sozinha. Nós temos que ir atrás delas. O poeta inglês Francis Thompson, que viveu entre 1859 a 1907, esse poeta escreveu um poema sobre a graça divina. E o título do poema é O Cão de Caça Celestial. Eu quero ler para vocês o poema que ele escreveu, O Cão de Caça Celestial. A graça de Deus é o cão, que está correndo atrás da presa. E você, pecador, é o fugitivo, que foge e que foge. Vejam o que ele escreveu. Eu dele fugia, noite após noite, dia após dia, ao longo dos anos, isto eu fazia.
Eu dele fugia pelos tortos caminhos da minha mente, e no meio das lágrimas e dos risos dele me escondia. Em efêmeras esperanças para os altos eu subia, e para baixo em vales tenebrosos eu descia. Em desabalada fuga aqueles pés firmes que me seguiam, e com passos deliberados de majestosa urgência batiam. Mas mais alto e mais insistente que os pés foi a voz que me alcançou, qual um clarim, dizendo: tudo te traiu, porque não te entregastes a mim. Queridos, a graça divina corre atrás de nós. Há pessoas que fogem do Brasil para cá. Eu conheci um casal que vive hoje em Everett, ali em Boston. Eles disseram: nós estávamos recebendo estudos bíblicos no Brasil, da Igreja Adventista, e o marido disse: eu não queria. Então, quando surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos, eu fiquei feliz, porque eu ia sumir do mapa e não queria mais aqueles adventistas na minha casa. Peguei a família e viemos para os Estados Unidos. Chegamos aí nos Estados Unidos, aqui em Boston. Nós alugamos uma casinha e compramos um carrinho, e eu saí com a minha família e me perdi. Aí não sabia mais voltar para casa. Perdido, estacionei o carro. Quando desço do carro e olho para cima, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele disse: eu vim parar bem na frente de uma igreja adventista em Everett. Não é possível. Eu já fugi deles lá, e agora, perdido aqui, parei debaixo da placa da igreja. Queridos, eles receberam estudos bíblicos, continuaram recebendo e se tornaram membros da igreja. Queridos, o cão da caça espiritual é a graça de Deus que não desiste de nos perseguir. E nós, como um fugitivo, corremos e às vezes cansados, não aguentamos correr mais, e a graça divina nos pega. O amor de Deus nos alcança. Em João capítulo 10, verso 9, diz: eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. No tempo de Jesus, o pastor de ovelhas geralmente era forçado a caminhar muito em busca de pasto, em busca de grama verde para o rebanho. Então as caminhadas eram longas, ele levando o rebanho de um lugar para o outro. Muitas vezes, quando chegava a noite, ele estava longe de casa, longe do curral, não dava para voltar. Então ele procurava uma caverna, colocava o rebanho dentro da caverna e deitava na porta da caverna o pastor. Nenhuma ovelha podia sair, porque tinha que passar por cima do pastor. Nenhum lobo podia entrar, porque tinha que passar por cima do pastor. E assim, queridos, por isso que Jesus diz: eu sou a porta. Nenhuma ovelha pode sair e nenhum lobo pode entrar, porque eu vou dar a minha vida para proteger a minha ovelha. Jesus deu a vida para proteger você. Nós também devemos cumprir com esta missão de ser a porta, não deixar nenhuma ovelha da igreja sair e nenhum lobo entrar. Quando a perdida é achada, o pastor não briga com ela, o pastor não chicoteia a ovelha perdida, não a censura, mas coloca no ombro e se regozija com a ovelha perdida. Cada pessoa que chega aqui, para nós é uma ovelha perdida que chega. Nós ficamos felizes pelos amigos, pelos visitantes. E aqui não é o lugar de chicote, aqui é o lugar de abraço, de amor, de carinho. Aqui é um hospital. Eu experimentei a sensação de encontrar a ovelha perdida numa excursão que nós fizemos quando morávamos na Virgínia. Moramos 9 anos na Virgínia, e nós fizemos uma excursão com jovens da Virgínia ali para Los Angeles, na Califórnia. Depois de visitarmos Los Angeles, aí eles queriam conhecer Las Vegas também. Fomos até Las Vegas, passamos um dia lá conhecendo, e aí chegou a noite, era hora de voltar. E nós teríamos que entrar na van para voltar para Los Angeles, mas contamos e recontamos, estava faltando uma pessoa. Estava faltando a Mariana não estava ali.
E o motorista da van disse: nós temos que sair, não podemos esperar mais. Eu falei: mas nós não podemos sair sem ela. Mas e daí? O que vamos fazer? Eu disse: vocês fiquem todos aqui, não vão sair daqui. Eu vou voltar. À noite, em Las Vegas, as ruas são apinhadas de gente. É um formigueiro. Eu disse: eu vou voltar, eu vou procurar pela que está perdida. Como é que eu vou chegar para a mãe dela e falar: olha, não achamos mais ela? Não pode ser assim. E eu então pensei: qual foi o último lugar que eu vi a Mariana? A última vez que eu a vi foi tinha uma pracinha assim, um largo. Foi ali que eu a vi pela última vez. Então eu voltei caminhando no meio da multidão, fui caminhando milhas até chegar naquele lugar. Foi aqui que eu a vi pela última vez. E eu fiquei ali, no meio daquela multidão, caminhando, e eu fiquei no meio, e de repente eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo: pastor! E eu olhei para trás, era a Mariana. Queridos, que alívio. A abracei-a, e aí voltamos juntos para o grupo, e aí falou: agora podemos entrar na van, agora podemos ir. Achamos a ovelha perdida. Queridos, um pastor não pode voltar de mãos vazias. Como é que você vai falar? Não deu. Ah, Senhor, eu tentei. Como eu tentei? Ou você encontra, ou você morre procurando. Mas não existe esta frustração de não conseguir. Em nome de Jesus, você consegue. Queridos, nessa última vez que eu visitei o Brasil, faz uns 6 meses que estivemos no Brasil, ainda este ano de 2016, eu fiquei feliz de ver como a igreja está crescendo, como multidões estão vindo para a igreja adventista através da Novo Tempo. As pessoas vêm preparadas, dizendo: eu quero o batismo. Eu já recebi todos os estudos bíblicos, eu já estou decidido, eu só quero o batismo, estou prontinho para o batismo. Então são multidões que estão vindo para a igreja. Fiquei feliz por isso, mas fiquei triste por outra coisa. São tantas ovelhas vindo para o rebanho, são tantas almas sendo ganhas, que as pessoas estão desvalorizando as almas. A ovelha já não tem muito valor. Estão excluindo pessoas da igreja por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Estão riscando-as do livro da igreja. Ou seja, tanto trabalho para ganhar, e nós jogamos para fora com a maior facilidade. Uma ovelha tem muito valor, irmãos. Tem muito valor. O pastor Roy Alan Anderson, no seu livro O Pastor Evangelista, na página 517, diz assim: desligar um membro da comunhão da igreja deve ser uma experiência muito solene e que toca o coração. Hoje estão excluindo membros na brincadeira. Não pensam 2 vezes. Exclui. Ah, não está frequentando a igreja mais. Exclui. E quem disse que uma pessoa que não frequenta a igreja deve ser excluída? Quem falou isso? Pessoas que são excluídas, e alguém pergunta para elas: qual é a sua religião? Ela diz: eu sou adventista do 7º dia. Elas mantêm a fé. Queridos, nós deveríamos pensar muito e orar muito antes de excluir alguém. É pior do que a morte, porque se alguém morrer em Cristo, há esperança. Mas se alguém é excluído, nós estamos jogando fora a pessoa. Há ocasiões em que a ovelha precisa ser disciplinada, corrigida. Isso deve ser feito. Eu li a história de pastores que pegaram a pior ovelha do rebanho, a que mais fugia, e o pastor teve que quebrar a perninha dessa ovelha. E alguém diz: que maldade! Só que para recuperar aquela perninha quebrada, levou 1 mês, 2 meses. E todos esses 1 ou 2 meses, esta ovelhinha foi carregada nos braços do pastor. Percebem? No momento mais difícil da ovelha, que ela estava com a perna quebrada, o pastor a carregou aonde? Nos braços. Não carregava as outras no braço, carregava aquela fugitiva que teve que ser corrigida, porque ele teve que quebrar a perninha dela. Mas não abandonou, demonstrou amor e carinho, carregando-a nos
braços. Quando Deus permite que a tua perna quebre, quando Deus permite que você passe uma semana ou um mês na cama de um hospital, não pense que você está abandonado. Jesus está segurando você nos braços. Você tem mais tempo para pensar nele, para meditar nele. Li sobre um pastor cujo rebanho estava sendo atacado por um lobo, querendo roubar as ovelhas dele. E esse pastor um dia estava caminhando na rua, estava nervoso, estava bravo, e um membro da igreja encontrou com o pastor e disse: pastor, o senhor parece que está bravo, o senhor está nervoso, mas isso não fica bem para um pastor. Ele disse: é que eu estou indo em busca do lobo. Tem um lobo atacando as minhas ovelhas, por isso está me vendo bravo. Sabe, queridos, o pastor tinha um cajado. A única arma do pastor era um cajado, mas aquele cajado não era para bater na ovelha, não. Aquele cajado era para matar o lobo. O bom pastor não vai dar paulada na ovelha, não vai usar a arma que ele tem, o cajado, contra a ovelha. Ele usava o cajado para a ovelha só se fosse para tirar a ovelha do buraco, porque o cajado tinha aquela, não é? Aquela curva em cima. Então ele estendia o cajado para puxar a ovelha que caiu no buraco. Queridos, o lobo é aquele que deve ser destruído. A ovelha, a Bíblia diz em Salmos 23, verso 4, olha o Salmo do bom pastor, Salmo 23, verso 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. Para que é usado o cajado para as ovelhas? Para consolar. No livro Pastor Evangelista, página 537, pastor Roy Alan Anderson conta a história de um turista que subiu as colinas da Escócia, e lá em cima da colina ele viu um grande rebanho e 4 pastores sentados conversando, e muitas ovelhas reunidas, e os 4 estavam conversando. Mas ele logo percebeu que não era um rebanho, eram 4 rebanhos, porque tinham 4 pastores, só que estava tudo misturado. E quando aquele turista estava observando, um pastor se levantou e deu um grito e saiu. E as ovelhas começaram a se movimentar, e um grupo daquelas ovelhas seguiu aquele pastor. Aí um segundo pastor se levantou, deu um grito também, e as ovelhas dele saíram do meio das outras e seguiram aquele pastor. E o terceiro também se levantou, deu o seu grito e saiu. Finalmente ficou só um pastor ali, e o turista chegou e perguntou para ele: escuta, como é que as ovelhas não se confundem? Elas nunca seguem a voz de um estranho? E o pastor respondeu de pronto, ele disse: não, a ovelha nunca segue a voz de um estranho. Ele foi incisivo, mas depois de alguns segundos, ele disse: a não ser que ela esteja doente. Vocês perceberam, queridos? Uma ovelha que segue um estranho é só quando ela está doente. Então, quando nós deixamos Jesus, o bom pastor, e seguimos o estranho, que é Satanás, é porque nós estamos doentes. E quem está doente não precisa de chicote, de pedra, precisa de cura, precisa de abraço, ser carregado nos braços. Oh, queridos, no livro Obreiros Evangélicos, página 191, diz assim: é aquela grande caridade que habita unicamente nos que se dão a um atento estudo da natureza e necessidades dos homens. Deus fala que o amor é aquela grande caridade que habita nos que se dão a um atento estudo da natureza e necessidades dos homens. O pastor Robert Pearson, ele foi presidente da Conferência Geral, já é falecido. O pastor Robert Pearson escreveu na revista Review and Herald um artigo onde ele diz: eu batizei um médico há 30 anos atrás. E um dia, visitando a cidade de Londres, eu encontrei com esse médico. Eu não o vi há 30 anos. E parei para conversar com ele. E o médico
disse para mim: olha, pastor Pearson, durante esses últimos 30 anos, eu abandonei a igreja, eu fiz muitas coisas erradas, e várias vezes os membros da igreja vieram até a minha casa. Ele era um médico, esse irmão, batizado pelo pastor Pearson, ele era um médico. Ele disse: muitas vezes os membros da igreja vieram até a minha casa oferecendo-me estudos bíblicos. E ele disse para o pastor Pearson, com lágrimas nos olhos, ele disse: pastor Pearson, eu não precisava de estudos bíblicos. Eu sabia que o sábado era o dia de guarda. Eu devolvia os meus dízimos. Eu conhecia a doutrina do santuário e posso explicar a doutrina dos santuários tão bem como qualquer outro membro da igreja. Eu não precisava de estudos bíblicos. Eu precisava de amor, de um abraço, de um carinho. Era disso que eu precisava. Queridos, o que nós precisamos é dar o abraço à ovelha perdida. Abraço. Na Yale University, que está aqui em Connecticut, nos Estados Unidos, tem a Yale University. Eles fizeram, entre os pastores dos Estados Unidos, um estudo sobre o alcoolismo. O que os pastores pensavam sobre o alcoolismo? Agora presta atenção. Descobriram nesta pesquisa que os pastores que consideravam que o alcoolismo era simplesmente um pecado, eles eram procurados apenas por 2,3 alcoólatras por ano. Quantos alcoólatras procuravam esses pastores por ano? 2,3 só. Os pastores que achavam que o alcoolismo era um pecado. No entanto, os pastores que achavam que o alcoolismo não era só um pecado, mas era principalmente uma doença que precisava ser curada, eles eram procurados por 9,3 alcoólatras por ano. O que essa pesquisa nos mostra? 4 vezes mais alcoólatras procuravam pastores que olhavam o alcoolismo como doença. Por que essa diferença? Porque eles precisavam de socorro. Eles não precisavam de alguém que chegasse apontando o dedo: você está em pecado. Mas alguém que colocasse a mão no ombro, abraçasse-o e dissesse para ele: você está enfermo. Você precisa de cura. Eu estou aqui para ajudar você a ser curado. No livro Educação, irmãos, página 78, Deus diz assim: unicamente pela simpatia, fé e amor podem os homens ser atingidos e enobrecidos. Vou repetir isso, vê se você pode decorar isso. Unicamente pela simpatia, fé e amor podem os homens ser atingidos e enobrecidos. Não é doutrina? Não é censura? O que pode enobrecer homens e mulheres? Simpatia, fé e amor. Nós conhecemos a história de um médico na China que trabalhou ali muitos anos e finalmente ele morreu. Ele era muito amado pelo povo chinês. E uma mulher que devia a vida para esse médico estava chorando no dia do seu funeral. E ela dizia: ele era um homem querido, porque ele recebia em seu coração as nossas doenças. Ele era um homem querido, porque recebia no seu coração as nossas doenças. Queridos, você precisa, e eu também, receber as doenças que as pessoas têm no nosso coração e orar por elas. Como as mães recebem as doenças dos filhos no coração delas. Nessa manhã, minha esposa me deu um artigo que veio para ela lá de Joanesburgo, na África do Sul. A irmã Cremilda mandou para ela e ela deu para eu ler. Conta a história de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison estava na escola e um dia a professora disse para ele: aqui está uma carta, leva essa carta e entregue para sua mamãe. E ele chegou em casa e disse: mamãe, minha professora mandou entregar essa carta para a senhora. E ela abriu a carta e começou a ler, mas só com os olhos. E ele, olhando para ela, disse: o que ela está falando nessa carta? E a mãe disse: filho, ela está dizendo aqui que você é um gênio. Você é uma criança gênio. Você é uma criança muito inteligente.
e que essa escola que você está não tem professores treinados para instruí-lo, para ensiná-lo, porque você é muito inteligente, e que eu deveria procurar uma escola melhor para você. Aquela mamãe do Thomas Edison tomou sobre si a responsabilidade de ser a professora do filho, e ele se tornou um dos maiores cientistas e inventores do mundo, Thomas Alva Edison. Depois que a sua mãe morreu, um dia vasculhando o guarda-roupa da mãe, encontrou lá uma carta dobrada. Pegou aquele papel amarelado, abriu, era a carta que a professora dele tinha escrito para a mãe dele. E ele começou a ler aquela carta, e a carta dizia: eu estou escrevendo para você para informar que Thomas Alva Edison, ele é mentalmente deficiente. Ele não pode ser aluno na nossa escola. Você precisa procurar uma escola especializada para pessoas que sejam mentalmente deficientes. Ele está expulso da escola. Não é para ele voltar para a escola. Queridos, aquela mãe tomou no coração dela as doenças do filho. O que ela deu para ele foi o que ela queria que ele se tornasse: um homem de sucesso. Foi ali que ele descobriu a grandeza da mãe que ele teve, porque ela não disse para ele a verdade ali. Ela disse para ele: a tua professora está dizendo que você é um gênio. E ele se tornou um gênio. Sabem, queridos, Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades. Você tem que tomar sobre o seu coração as enfermidades dos seus filhos, empurrá-los para frente, edificá-los. Você encontra pessoas caídas, pessoas viciadas, pessoas desanimadas, você toma sobre o seu coração as doenças dessas pessoas, anime essas pessoas, levanta essas pessoas. Queridos, é assim que Deus quer que você e eu façamos. Termino falando que Andrew Bonar, essa é a última história de hoje. Andrew Bonar era um pastor famoso da igreja presbiteriana, lá na Escócia. Depois que ele faleceu, perguntaram para a filha de Andrew Bonar: qual é a melhor lembrança que você tem do seu pai? E ela disse: a melhor lembrança que eu tenho do meu pai é de que um dia eu sabia que ele estava na igreja, a igreja estava vazia, mas eu sabia que ele estava lá dentro. E eu entrei na igreja sem que ele percebesse, ele não sabia que eu estava ali. E eu percebi que meu pai estava ajoelhado do lado de um banco. Naquele tempo, os nomes das famílias eram escritos, os nomes eram escritos no banco. E meu pai estava ajoelhado ao lado de um banco. E ficou tempo orando ali. Depois ele se levantou e ele caminhou pelo corredor, olhando os nomes nos bancos. E ele se ajoelhava ao lado de um banco, depois se ajoelhava ao lado de outro banco e orava. Ele estava orando pelos mais fracos da igreja. Ele estava orando pelas ovelhas mais fracas. Essa é a melhor lembrança que eu tenho do meu pai. Queridos, aqui nós temos pessoas fracas também. Nós também temos ovelhas que precisam ser buscadas onde elas estão e resgatadas pela simpatia, fé e amor. Que Deus ajude você a buscar almas, a salvar almas, a buscar ovelhas para Jesus, abraçá-las, amá-las e mostrar o amor de Jesus. E que Jesus volte logo nos buscar. Logo teremos um só rebanho e um só pastor. E viveremos eternamente no céu. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Amém. Louvado seja Deus.